Amanhã é celebrado o Dia do Trabalhador. Lembrada em grande parte do mundo, a data é um marco na luta pelos direitos sociais. A criação dos sistemas públicos de previdência é uma das conquistas dessa luta. Mas a crise econômica que assola boa parte do mundo e as mudanças em governos prometem alterações radicais nas políticas de proteção social. Vamos ver como se movimenta a área do trabalho no Brasil nessa véspera de 1º de maio, com a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, André. Bom, véspera de 1º de maio e o mundo, a área do trabalho se movimenta realmente com bastante dificuldade. A gente tem aí, isso não é de agora, né? Mas os indicadores econômicos que estão sendo divulgados, eles mostram que os trabalhadores são a parte mais frágil nas relações econômicas. A esperança de retomada da economia que não deu ainda sinais de se materializar em números. E a cada semana, esses indicadores tradicionais do setor pioram um pouco. A Fundação Getúlio Vargas divulgou o seu indicador de incerteza da economia um pouco mais cedo. O índice avançou mais de 8 pontos em abril, superando 117 pontos. É o maior nível desde setembro do ano passado, quando chegou a 121 pontos. Os analistas da FGV acreditam o aumento desse índice, e aí eu vou abrir aspas para a fala deles, a instabilidade política do governo e a gradual, mas consistência tendência de revisão dos indicadores da economia e revisão para baixo. Neste sentido, o mais recente boletim Focus do Banco Central trouxe uma previsão de crescimento do PIB de apenas 1,7% no fim do ano. No início de janeiro, essa expectativa de crescimento era de 2,55%, o que já era pouco. Para os trabalhadores, voltando a essa questão, esses números se traduzem rapidamente em perda de emprego. Vale a gente lembrar que os números do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, o antigo Ministério do Trabalho, divulgados para o mês de março, divulgados na semana passada, constataram o fechamento de 43 mil postos formais de trabalho, em um mês de março em que tradicionalmente esse indicador aumenta ou fica estável. Depois da reforma trabalhista de 2017, que não gerou os empregos prometidos pelo então governo Temer, agora é a hora da reforma da Previdência, que pode gerar perdas a curto, médio e longo prazos para muita gente. Se, por um lado, a maioria dos economistas acredita que a reforma é necessária para o ajuste das contas públicas da União, dos estados e dos municípios, por outro, será necessário buscar o equilíbrio nas negociações. E esse equilíbrio deve acontecer aqui no Congresso, para que a corda não arrebente no lado mais fraco. Neste sentido, senadores e deputados já estão recebendo pressões de todos os lados. Nas manifestações de amanhã, 1º de maio, as centrais sindicais vão lançar um chamado para um dia de paralisação nacional contra a reforma da Previdência, como está proposta pelo governo. A data indicativa para a paralisação é o dia 14 de junho. Como a gente pode ver, André, o 1º de maio será mais um dia de luta. E o Congresso é sempre essa grande caixa de ressonância da sociedade brasileira. Antônia Márcia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, André.